Olá, estão me ouvindo? Boa tarde. Oi. Pronto. Deixa eu só ocultar aqui. Vou começar aqui. Bem, hoje eu vou falar para vocês sobre a nutrição e o autismo, né? Como a nutrição pode ajudar no autismo. Então, vamos abrir aqui. Primeira apresentação, meu nome é Gabriele Barbosa e eu me formei pela FACEN-RN. Estou fazendo pós-graduação em clínica funcional, materno-infantil e venho fazendo vários cursos, não é? Inclusive no atendimento em crianças com autismo, de seletividade, e vou me aprofundar cada vez mais para ajudar as crianças. Então, vamos lá. Então, a nutrição é importante. E a sua importância? A nutrição, ela é importante porque não é o fato só de comer, não é de se alimentar. Quando eu estou comendo, já estou fazendo um exercício, né, de deglutição e vou alimentar o quê? Minhas células. Assim, eu vou ter energia. Então, não é o simples fato de eu me alimentar. Então, tem um porquê. A nutrição na infância, ela é de suma importância. A criança, ela tem o direito de se alimentar bem, não é? Dos pais alimentarem bem ela e fornecer todos os alimentos que possam suprir as suas necessidades nutricionais. Então, nos dias atuais, a gente vem observando o quê? Uma grande incidência de crianças seletivas, não é? E isso vem em decorrência, principalmente, do aumento de consumo de calorias vazias, de industrializados, e com isso, o que é que acontece? As crianças ficam malnutridas e muitas vezes, vamos dizer assim, estão no peso bom, não é condizente ou obesas. Porém, não quer dizer que elas estão bem nutridas. Então, o autismo ele está intimamente ligado com as comorbidades, desde a obesidade, a maior prevalência de obesidade, alergia e intolerância alimentar e carências nutricionais. A microbiota, para vocês que não sabem o que é microbiota, a microbiota, vamos dizer assim, que seja a camada interna do intestino. Então, na camada interna do intestino, nós temos as células, que são os enterócitos, e esses enterócitos, eles podem o quê? A partir do momento que eu consumo alimentos e que não consumo digerir bem, ele pode degradar essa parede, fazendo o quê? Com que tenha espaços entre essas células. A partir do momento que eu tenho esses espaços,
acaba que podem entrar moléculas mal digeridas. E essas moléculas mal digeridas acarretam uma alergia alimentar, por exemplo. Então, a gente tem que o quê? Tratar. É como se eu coloquei aqui uma imagem bem didática, não é? Um balde todo furadinho. Então, toda a água que eu ponho no balde, ele vai passar. Então, inclusive, o que? As toxinas produzidas por bactérias, que naturalmente povoam o nosso intestino. Só que, quando há desbiose, há um crescimento anormal dessas bactérias e que vão produzir muitas toxinas. Desculpa aqui. Pronto, que teve um erro aqui. Então, esses espaços entre os enterócitos, a gente chama de leaky gut, que é essa abertura. Então, tudo chega mais fácil na corrente sanguínea. Aqui, essa foto, não é? Essa imagem, ela representa o quê? Que nosso intestino, ele influencia na depressão, na ansiedade. Por quê? Porque tem algumas proteínas mal digeridas que podem permear a barreira hematoencefálica. Então, elas podem agir como proteínas realmente que já agem no nosso cérebro, né? O glúten, a caseína, o glúten das massas, né? E a caseína, que é do leite, que muitos pensam que é a lactose, eles conseguem passar por essa barreira, porque quando ele não é bem quebrado, ele se assemelha aos opioides. Então, e consegue passar pela barreira hematoencefálica e se ligam aos receptores opioides, né? Então, podem causar agitação e outros problemas, como ansiedade, depressão, obesidade, problemas cardiovasculares, gera o quê? Uma inflamação no nosso organismo. Então, já tem vários estudos de que se tem evidência da relação entre a mudança da microbiota intestinal e a severidade comportamental do autismo. Então, gerando o quê? Sintomas gastrointestinais, não só em crianças com autismo, né? Em pessoas podem ter mais gases, mais distensão abdominal, cólica. Então, tudo isso tem que se observar. Aqui que eu coloquei para vocês também de uma forma bem didática, né? Uma peneira que tudo passa bem mais fácil. Elas podem uma alimentação que não muito condizente, não é que passa o quê? A degradar a microbiota, que possa alterar a microbiota. Ai, Gabriele, o que é microbiota? Microbiota vamos dizer assim, o intestino. E lá tem o quê? Tem bactérias, temos fungos, e lá tem um equilíbrio funcional. Então, ele funciona bem assim. Só que, quando, devido a fatores externos, ambiental, agrotóxico, produtos industrializados, acaba o quê? Que degradando essa parede celular. E isso possa ser o quê? Que cause alergias e intolerâncias. A alergia e intolerância, ela está intimamente ligada à seletividade, porque a seletividade, a criança pode evitar uma comida, sendo que os pais podem nem notar que o quê? Quando ela consome aquele alimento, pode causar dores, né? Dores no estômago, cólicas. E isso, ela, por si só, ela rejeita. Ou então vai acarretar uma preferência alimentar. Hoje se vê muitas crianças que têm preferências a líquidos, a leite, a massa, né, de pão, ao glúten, e isso tem que ser observado realmente, e os pais perguntarem, será que meu filho é alérgico ou intolerante a alguma comida? E isso tudo, ele causa o que? A má absorção dos nutrientes.
Então, a criança ela vai ter possa ter que ter uma anemia, o autismo ele tem problemas metabólicos, muitas vezes a B12 ela não é metilada, então o organismo não consegue, produz, mas não utiliza, como também no ácido fólico. Então, a hipersensibilidade, o papel da hipersensibilidade alimentar no início do TEA merece mais atenção. Então, quantas crianças, né, quando nascem, os bebezinhos, já nascem com alguma sensibilidade, uma alergia ao leite, tudo isso tem que ser observado. Então, os pesquisadores evidenciam a associação entre o transtorno, o TEA, e a hipersensibilidade alimentar. Por que isso? Porque a disbiose, os problemas intestinais, estão intimamente ligados, ele anda junto ali com as crianças com autismo. Então, a gente tem que trabalhar, resgatar esse intestino da criança. Então, o que é TEA? O TEA, ele está classificado na DSM-5, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento e tem causa multifatorial. Ambiente externo, genética, epigenética, agrotóxicos, pesticidas, metais pesados, medicamentos, até assim a questão do parto, que o parto cesárea já influencia, porque a criança não tem contato com a mãe ali na hora do parto. E o leite materno, muitas vezes, não é o aleitamento exclusivo. Então, são vários fatores, não é um só. E quais as comorbidades ligadas ao autismo, né? É importante falar que o autismo não tem cura. E o que é que a nutrição ela vai fazer? A nutrição ela vai ajudar a amenizar essas comorbidades. Então, é o que? Alergia e intolerância alimentar, vai ter que ter uma investigação para ver se essa criança é alérgica. Distúrbios no trato gastrointestinal, lembrando que distúrbios no trato gastrointestinal, endócrinos, tudo isso precisa do médico. É ele que vai constatar realmente que a criança tem esse problema. As deficiências de enzimas digestivas, erros inatos do metabolismo e deficiências de vitaminas. Tudo isso acarreta a neuroinflamação. Então, a criança ela vai fazer flapping com as mãos, vai ser agitada, agressiva, andar de ponta dos pés, ter a rigidez comportamental. Então, antes da criança ela iniciar nas terapias que ela tem que fazer, é importante haver um trabalho nutricional, porque muitas vezes pode se confundir uma carência nutricional, principalmente, por quê? Porque, pronto, uma anemia, a criança ela vai ficar mais apática, mais parada, ou então uma agressividade, uma agitação, pode ser que ela esteja sentindo dor devido estar ingerindo algum alimento que cause esse desconforto nela. Então, tudo isso tem que ser investigado. A clínica ela é soberana. Os exames, só se passa exames sanguíneos, principalmente para criança, né, em último caso. Então, é o quê? Observar os sinais e sintomas. Principalmente os pais que estão ali o dia todo com os filhos, né, na hora da alimentação e ali na convivência com a família. Então, a gente observa que as pessoas estão se nutrindo menos, estão ingerindo mais calorias vazias e menos comida, vamos dizer assim. Então, a partir do momento que eu não forneço a energia que minhas células precisam para vamos dizer assim, funcionar melhor, então eu vou ter o quê? Os sinais e sintomas, que pode ser uma queda de cabelo, uma dor de cabeça, uma dor na barriga, né? Cólicas, uma alergia de pele. Então, tem que se observar tudo. A avaliação ela é feita o quê? Desde o histórico de saúde, não é? O histórico familiar, o histórico da criança,
os sinais, os sintomas, o modo de vida do paciente, complementando, quando possível e necessário, exames bioquímicos e teste genético. Então, principalmente o teste genético, a gente praticamente não se usa, porque a realidade aqui do Brasil ela é muito cara. Então, o trabalho, principalmente do nutricionista, que é o de investigação, ir o quê? Retirando e depois colocando a comida para ver se realmente tem uma alteração, tem um desconforto, e assim vai evoluindo. Então, a avaliação é o que? O olhar o paciente vendo, apalpar sentindo e escutar ouvindo. Então, a nutrição, ela não vem para atrapalhar, ela só vem para ajudar, para somar. Manter uma alimentação saudável não faz mal para a criança, porque muitas vezes, não somente para autismo, para criança com autismo, mas crianças típicas, muitas vezes diz, ai, ele não come isso, ai, não sei o que, ele nunca experimentou, mas eu estou dando uma alimentação saudável para ele, a comida de dentro de casa. Então, frutas, verduras, a mais variada possível. Então, eu não estou fazendo mal nenhum, nem uma judiação. Não é? É direito de toda criança ter uma alimentação saudável, pois está em fase de crescimento. Então, ela demanda muita energia para crescer. Quando vai, né, no médico, né, no pediatra, vê a questão da curva de crescimento, muitas vezes tem que se observar, porque se não está atingindo a curva, aí tem que se investigar se é do estereotipo da família, ou se tem alguma deficiência, alguma carência, ou problema metabólico. Então, como eu estou falando, estamos nos alimentando cada vez mais e nos nutrindo cada vez menos. Abrindo mais pacotes e cozinhando menos. Então, a gente tem que ter essa valorização do que a gente faz em casa. E se não dá para cozinhar todo dia, se programar para fazer, não é? Os lanchinhos dá para fazer em casa, fazer em série, congelar. Então, tudo isso só vem ajudar a família. Lembrando que a partir do momento que muda a alimentação da criança, muda da família. Muitas vezes a família está precisando também de uma mudança nessa alimentação. E as intervenções nutricionais. Eu escutei falar, disseram que é só retirar caseína e glúten, e meu filho não melhora. Por quê? Porque não é só isso. E será que é isso realmente que seu filho está precisando? Por quê? Porque tem que haver o quê? A modulação intestinal, a dieta antifúngica, porque a partir do momento que eu uso muitos antibióticos e tem a prevalência dos fungos, há um crescimento anormal de fungos. Então, já tem que entrar com uma dieta antifúngica, uma dieta de rotação, se a criança for alérgica, né, e ter que investigar essa alergia. As carências nutricionais, para ver se ela é anêmica, se está com deficiência de ácido fólico, de B12, de vitamina D, além de outras intervenções. Então, é um mito que criaram em cima da caseína do glúten, porque a nutrição ela não trabalha somente com isso, não é? Ela estuda, ela investiga a criança em si. Por isso que a dieta ela é pessoal, é só da criança, é só da pessoa que está ali se consultando. Porque, vamos dizer assim, a nutrição ela vira do avesso à pessoa. Como a gente não pode não pode fazer um diagnóstico, e exames também são mais difíceis, então a gente vê o histórico familiar, sinais e sintomas, e vê como é que nutricionalmente, aliado às condutas médicas, como a nutrição ela pode ajudar, não é? Funcionar. Aí esse aí é um marcador, o que é a zonulina. A zonulina, já tem pesquisas de que quando eu tenho uma maior permeabilidade intestinal, eu tenho mais zonulina sérica circulando no meu sangue. Então, afeta o quê? As minhas vias neurais, hormonais, imunológicas. Então, quer dizer, a zonulina já pode ser um marcador para ver se eu
estou com a permeabilidade intestinal. Mas somente com os sinais e sintomas de a gente mostra o que é a escala de Bristol, que é como é que está o cocô, se tem algum desconforto intestinal, tudo isso já o nutricionista, ele já pega ali esse gatilho. Então, não é somente restringir a alimentação, é ter uma alimentação variada e saudável. Muitas vezes a gente pega assim um paciente e faz um recordatório do que aquele paciente come durante o dia. E ele é quem está fazendo restrição, não é? Quando a gente vai na ponta do papel, muitas vezes é o paciente que está restringindo essa alimentação, porque é uma alimentação monótona, não tem a variação, não tem frutas, não tem verduras, não tem legumes, é muito pão, massa. Então, o nutricionista está ali para resgatar a sua alimentação, para variar. Quando a gente coloca no papel e mostra a conduta do nutricionista e o recordatório lado a lado, a gente olha o leque, não é, de opções que essa pessoa tem para comer. Então, é muito importante ter uma avaliação também nutricional, tanto íntima da pessoa, não é? No caso de criança, dos pais, analisar realmente, meu filho está comendo bem? Então, vamos passar uma atividade para vocês em casa, não é? Vamos fazer um recordatório? Ou então um diário alimentar, pegar um caderninho, fazer um diário alimentar, pelo menos de 3, 4 dias, e assim você vai analisar, será realmente que a alimentação do meu filho está variada? E a minha alimentação, como é que está? Então, é um caso a se pensar. A proposta do tratamento integral da criança com autismo, não é? Ela vem o quê? Vamos dizer assim, um primeiro passo seria melhorar a saúde e hábitos, né, de vida, modular a fisiologia dessa criança e depois as terapias de neuroestimulação. Porque como é que uma criança ela vai para a terapia de neuroestimulação? Sentindo dor, desconforto, né? Tá agitada. Então, isso, com essa modulação fisiológica ou anêmica, como é que vai ser uma criança apática, não é? Fazendo uma terapia. Então, tem que haver essa melhora, esse resgate da saúde dessa criança e para que ela possa em si realmente trabalhar o autismo. Esses são 2 livros que eu recomendo. Um é de Denise Carreiro e outra de Cláudia Marcelino. As duas são nutricionistas. Então, a Cláudia Marcelino, ela tem um filho com autismo e ela mudou toda a sua vida e fez, inclusive, nutrição para ajudar o seu filho. Ela mudou toda a sua alimentação, não é? Ela tinha um buffet e ela mudou toda a alimentação da sua casa, teve que fechar o buffet para ter uma cozinha limpa, e ela segue até hoje com essa alimentação para com seu filho. E a Denise Carreiro, ela é uma estudiosa, ela tem diversos livros e ela aborda, não é, o autismo desde a gravidez, a gestação, até vamos dizer assim, adulto, né? Do como a nutrição ela pode ajudar. Então é isso, gente. Obrigada, não é, pela atenção de vocês. Deixa eu ver aqui se tem algumas perguntas para responder. Tem alguma pergunta? Que eu já estou vendo o chat. Pronto, eu vou esperar um pouquinho, porque tem um delay, um atraso.
Pronto, pessoal, eu vou encerrar a live, né? Eu vou tentar deixar salva a aula e, porventura, né, posteriormente, se alguém assistir, posso tirar todas as dúvidas. Então, muito obrigada. Aqui, como saber a melhor hora de suplementar, né, após os exames? Isabel, a hora de suplementar seria realmente após os exames, e se não tiver condições, a gente vai vendo como é a alimentação dessa criança e o que essa alimentação pode estar gerando, não é? Muitas vezes ela já chega com os exames passados por um pediatra, então a gente já usa como base esses exames e vamos passando a suplementação em cima disso. Lembrando que não é só passar a suplementação, não é? É também ver a questão da alimentação. Pronto, eu vou encerrar. Obrigada pela presença de vocês e uma boa tarde.